Estou eu aqui de volta, dividindo tela com o André, sem muito mais delongas, porque o que a gente quer é entender como é que surgiu o Abman, de onde viemos para saber para onde vamos. E uma das pessoas que foi idealizador dessa grande ideia que fez com que surgisse a Abman é o nosso querido Alex Jacobs. Ele vai falar sobre as motivações para a criação da Abman. E eu também vou gastar um tostão da minha voz para fazer a apresentação de Alex Jacobs, para quem não conseguiu ler com atenção a mini bio dele. Nosso galã, Alex Jacobs, é executivo, empreendedor e professor de empreendedorismo, além de atual presidente do Conselho Consultivo da Abman. Acumula em seu currículo mais de 25, eu não estou exagerando não, 25 anos de experiência no mercado corporativo internacional de TI. Alex, conte-nos tudo, não esconda nada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, dar parabéns para todos nós por estarmos aqui e fazer uma pequena reclamação, já que você explicou que o André fundou a Via Láctea, né? Quer dizer, criou a Via Láctea, entre tantas galáxias. Eu, claro que uma estrela de menor grandeza, eu só abri o Mar Morto, tá? Então, meu currículo não está tão assim ainda como o do André, mas eu vou chegar lá. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Brincadeiras à parte, Via Láctea é um ecossistema na área de empreendedorismo que o André criou e que eu conheço bem, tá de parabéns. Mas vamos lá, vamos falar de Abman, então, da nossa criação, né? Então, assim, chega a ser emocionante, 5 anos depois, né? Olhar para trás e, na verdade, tentar voltar na cabeça da gente lá atrás e olhar para frente, né? Porque agora é fácil ver o que aconteceu, mas lá atrás imaginar aonde a gente chegou é impressionante, né? Porque hoje, principalmente para quem entrando na Abman, né, são 220 e poucos associados, toda hora está mudando. Enfim, temos um plano aí para chegar nos milhares em breve, graças ao Marco e ao André e toda a diretoria. Mas, assim, lá no início, eu, junto com um sócio meu, que é o Robert, a gente tem uma aceleradora até hoje, startup. 2013, a gente entrou no Startup Brasil, na primeira turma do primeiro programa. E aí a gente precisava de pessoas para ajudarem, né? Primeiro era eu e ele, vimos que não dávamos conta, mais um ou outro funcionário que a gente tinha. A gente falou, bom, baseado no que estava acontecendo lá no Vale do Silício, a gente precisa de mentores, né? Pessoas que possam ajudar esses empreendedores a tocar os negócios deles e fazer com que tenham maturidade, tenham tração e cheguem ao mercado. E aí a gente começou a conversar com pessoas que a gente conhecia, convidar, e eles começaram a vir e trabalhar conosco. Não vou entrar aqui no aspecto de remuneração nesse momento, senão não vai dar tempo, mas foi muito bom, pessoas maravilhosas, de todas as áreas que vocês possam imaginar. Mas, assim, se eu pudesse traçar um perfil, assim, pessoas com experiência de carreira, normalmente mais do que 30 anos de idade, mas alguns até mais novos, somente por causa da parte tecnológica, e muitos que tinham a maioria tinha grande formação, pós-graduação, MBA, trabalhado em grandes empresas, só que a gente tinha vários problemas. Além das coisas boas, a gente tinha alguns problemas, principalmente porque ninguém sabia mentorar, não tinha um manual de mentoria, né? As pessoas pensavam coisas diferentes sobre o que deveria ser, que eles deveriam fazer. Então, numa semana, a gente tinha um mentor trabalhando com uma startup, na semana seguinte, um outro mentor entrou para auxiliar e ele dava um caminho diferente. Então, isso começou a frustrar bastante a gente. E aí, em 2015, eu entrei naquela ferramenta chamada Meetup e criei um grupo e as pessoas começaram a entrar, né, dentro desse grupo, começamos a conversar online e aí em dezembro de 2015 a gente fez a primeira reunião. Na verdade, tinham vários dos fundadores que estão até hoje, alguns outros mentores, lá no Senac, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e o objetivo era discutir, simples assim, discutir esse assunto porque eu tinha um problema para resolver. Eu queria que os mentores que trabalhassem conosco tivessem mais método, mais consistência, conhecessem empreendedorismo, conhecessem uns aos outros, pudessem se ajudar, entendessem do básico do que é um investimento, porque várias pessoas estavam trabalhando conosco como mentores, mas tinham bases de conhecimento totalmente distintas e às vezes inconsistentes. Então a gente começou a se reunir, conversar.
e bater papo sobre o que seria mentoria, não seria. E aí tinha administradores, coaches, quase não tinha mentor. E aí veio um fato interessante, porque tinha alguns mentores que eu conhecia, não vou falar nomes por uma questão aqui óbvia, né? Mentores bem conhecidos do mercado naquela época, e só que nenhum deles queria participar da ABMEI, perdão. Queria participar desse grupo, que ainda não era a fundação da ABMEI. A fundação veio depois, é claro, 2015 ainda. E por quê? Porque esses mentores, poucos que existiam, eles eram prestigiados no mercado com o fato de que só eles tinham determinado conhecimento, né? Como ensinar a fazer um pitch, fazer batalha de pitch, como modelar o negócio, enfim. Alguns com mais conhecimento, outros menos conhecimento, alguns já se tornando famosos, porque tinham participado do evento tal, e tinham poucos na época, hoje tem um monte. Então, você fazia um evento e tinha boa presença lá de palco, você ficava famoso como mentor. E aí essas pessoas não queriam, conversei com algumas, não queriam participar desse grupo, porque assim, se eles transmitissem o conhecimento deles, daqui a pouco estava todo mundo copiando, eles não teriam tanta valorização, né? Então foi um pouco estranho, porque talvez as pessoas que mais pudessem contribuir no início não estavam presentes. Por quê? Porque o propósito deles era diferente do propósito que estava sendo construído nesse grupo. Tá? Esse grupo continuou se reunindo mensalmente lá no Senac até que, em 2016, né, nessa mesma data, a gente, na data de aniversário, a gente resolveu fundar a ABMEI. Né? Então, eu e os demais fundadores, depois de quase meio ano, né, um pouquinho mais de meio ano de conversa e debatendo uma série de coisas, a gente chegou à conclusão que devíamos fundar uma associação, tá? Para poder continuar fazendo aquele trabalho de pegar algo que não tinha muita base. E aí, né, rapidamente, eu fui pesquisar lá fora, no Vale do Silício, na Europa, tinha pouquíssimas coisas, né? Quase nada. Fui a evento, por exemplo, de todas as aceleradoras europeias no ano anterior, em 2015, em Portugal, e não tinha praticamente nada. A única coisa que existia eram empreendedores que normalmente já tinham passado por um ciclo, normalmente um ciclo de sucesso, muitos tinham vendido a sua startup, e aí eles voltavam para ajudar, tá? Mas muito deles também sem método, tá? Era muito mais para contar a sua experiência do que efetivamente para ser mentores. E aí também a gente passou por um momento interessante na aceleradora, que acabou se refletindo já aí falando agora da ABMEI, já criada, que existiam alguns mentores que a gente chamava de show mentor, né? Então, esse empreendedor que teve sucesso, só que ele só tinha alguns momentos, alguns moravam fora do país, vinham durante 2 meses, ou outros tinham uma agenda muito restrita, e não existia um compromisso do mentor com aquela startup, era quase que um favor, mesmo que fosse remunerado, mas era assim, olha, só tem essa agenda. Era uma relação onde o mentor ele queria ser mais famoso do que o empreendedor que ele estava mentorando, entendeu? E não era só famoso pela fama, era pelo compromisso, né? Ou seja, o compromisso é com o mentor e não com o empreendedor, né? Então não existia esse compromisso com aquele empreendimento, com aquela startup, com aqueles empreendedores, para um trabalho contínuo de acompanhamento, né? E o mentor é como um médico, né? Em alguns aspectos, né? Você tem que acompanhar. Não adianta você ir ali só e dar uma receita de bolo pronta e depois desaparecer e querer voltar dali a 6 meses para ver como é que as coisas estão. É um tipo de especialidade, vamos chamar assim, da medicina que exige um acompanhamento. Então, como eu estava falando antes, a partir de toda essa discussão, a gente entendeu que cabia criar uma associação. E o bacana, assim, uma associação diferente, porque a gente começou a olhar também e falou o seguinte, bom, isso é tipo uma associação de classe, sei lá, tipo OAB, né? Não é, porque OAB é só para quem passa no concurso, para quem já está lá. Isso é uma associação tipo Associação Brasileira de Cirurgiões. Não é, porque o cara, para ser cirurgião, ele já foi médico, né? E aí ele evoluiu. Então, aí a gente está tentando fazer o quê? Só botar na Associação de Cirurgiões quem tem essa especialidade. E o que a gente queria era o contrário, era que mais pessoas fossem mentores. Então, se a gente tirar um paralelo, é quase como se fosse assim, Associação Brasileiras de Futuros Médicos, né? Para englobar quem quer ser médico.
Se eu já chamo de Associação Brasileira de Médicos, aí só pode entrar quem já é médico. E como nós não somos uma faculdade de medicina, a gente não conseguiria ajudar a ampliar o número de médicos do país. Então, esse era um dilema. Decidimos que o melhor era ser Associação Brasileira de Mentores. Ninguém pode ser associação de quase alguma coisa, né? E entendemos naquela época que a mentoria era diferente, não era uma profissão que só pode quem faz uma determinada universidade ou quem só pode, né, uma determinada orientação de carreira, não. A mentoria era um desejo, né, de profissionais como nós, que têm uma experiência grande, independente do tempo, mas tem sempre uma experiência para compartilhar, uma ou mais, e que quer colocar essa experiência a serviço de empreendedores que enxergam valor nessa experiência e que nem sempre a gente está naquele momento com intuito, ou com interesse, ou com foco em ser sócio daquela empresa. Então, a partir daí, a gente criou a associação com essa visão de ser diferente, não ser igual a nada que existe aí no mercado. E, estou marcando meu tempo aqui, hein? Tem tempo ainda, hein, Marcelo? Eu vim aqui só para poder te ouvir mais de perto. Ah, então tá. Então, eu também aqui... Marcelo, você quer perguntar algumas coisas? O pessoal está mandando alguma coisa? Eu não estou conseguindo olhar o chat aqui. Então... Não, eu estou aqui porque a gente está perto de 1 minuto e aí eu vim aqui justamente para se o pessoal mandar alguma coisa nos comentários, eu passo para você. Tá bom, então eu esqueci de falar isso. Quem quiser perguntar alguma coisa, tanto agora como depois, a gente está à disposição. Mas, assim, importante falar isso, porque, interessante, como participante do Conselho Consultivo, e até, né, honrosamente, estou presidente no momento, estou conselheiro, também temos um grupo de trabalho focado na estratégia. E a gente está discutindo quem somos, quem vamos ser no futuro, quem somos hoje, qual é a direção que a gente quer caminhar para a nossa associação. Tá? E isso tem muito a ver com a nossa fundação lá atrás, né? Não que a gente vai ficar preso ao que nos motivou a iniciar a Abimem, mas certamente a gente não pode esquecer também dos nossos valores, da onde que a gente começou, para que a gente tenha certeza que a gente sabe o caminho que a gente está seguindo. Excelente reflexão, Alex. Tem um questionamento aqui, na verdade, uma grande reflexão aqui, que provavelmente, porque ela é bem densa, vou já deixar contigo para que a gente discuta na mesa redonda, colocada aqui pela nossa querida Fátima Sobral Fernandes, associada extremamente ativa aqui na Abimem. Por que uma associação e não uma cooperativa ao ser criada? Por quê? Boa. Responde lá no final, então. Vamos seguir aqui o rito que a gente preparou. Vamos deixar para enriquecer a mesa redonda e para poder não termos um grande churn e manter uma taxa de retenção alta, para o pessoal ficar até o final para ouvir a tua resposta sobre por que não cooperativa e sim uma associação. Só um instantinho, tá? Além disso, Marcelo, vai ter um anúncio extremamente importante, tá? Lá no final, que, assim, eu não deixaria de escutar, entendeu? Fiquem todos, porque surpresas são sempre bem-vindas. Ainda mais as boas que a Alex sempre traz para a gente. Alex, obrigado pela sua explanação agora e muito mais obrigado por ter tido essa iniciativa e esse pioneirismo de criar a Abimem, que hoje está em franco crescimento e que a gente tem certeza e convicção de que vai impactar cada vez mais o ecossistema de negócio nesse país. Maravilha, Marcelo. Pensem nisso. Parabéns, quando vocês estiverem com um problema, como eu estava lá atrás, que a gente sofre às vezes, olha o que aquele problema criou, né? Então, pense sempre por aí. Olha na quantidade de soluções que ele vem desdobrando por ter sido um problema lá atrás, né? Legal, obrigado, Marcelo. Eu que te agradeço. A gente se fala mais tarde na mesa redonda. Espero que todos aqui estejam batendo de palma de pé para o Alex